Bom, deixa eu comentar um pouquinho com vocês aqui sobre os prejuízos, que a fobia social ela costuma ocasionar na vida das pessoas que sofrem com esse transtorno, né? Esse tema foi uma sugestão de uma pessoa que me segue aqui nas redes sociais, que pediu para que eu comentasse um pouquinho sobre os prejuízos, as limitações que o quadro de fobia social tem na vida dessas pessoas, né? Bom, se a gente falar num termo assim mais geral, em termos de prejuízo, os prejuízos são muito grandes, né? São extremamente pesados para essas pessoas. E isso, eu estou me referindo aqui a várias áreas da vida de uma pessoa, né? Se a gente for fazer uma divisão, por exemplo, em relação às áreas da vida, nós temos aí a área afetiva, a área profissional, a área acadêmica, a área financeira e assim por diante, né? Se a gente for pegar cada área da vida da pessoa que tem fobia social, a gente provavelmente vai identificar que todas as áreas da vida dessas pessoas têm algum nível de comprometimento, seja maior ou menor, tudo bem? Agora, essa é uma questão que varia muito de pessoa para pessoa e também varia muito em termos da gravidade do quadro, né? Como assim? Tem indivíduos com fobia social que, por exemplo, eles podem ter a área afetiva muito comprometida. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade, eles podem ter uma dificuldade maior de interação social com o sexo oposto ou com pessoas que lhes são atraentes, numa situação de paquera, de namoro ou coisas desse tipo, tá? Por outro lado, esse indivíduo ele pode não apresentar tantas dificuldades de interação no ambiente profissional. E nesse sentido, ele não vai ter essa área da vida tão comprometida, né? E aí, gente, a área financeira, por exemplo, a gente sabe que é uma consequência da área profissional, tudo bem? Tem algumas pesquisas, sobre a área da fobia social que dizem que grande parte das pessoas com fobia social tem trabalhos mal remunerados ou subempregos ou mesmo estão desempregados. Isso boa parte da amostra de pessoas com fobia social, tá? Mas como eu disse, isso varia muito de pessoa para pessoa com quadro, tá? A gente pode ter o oposto, uma pessoa que tenha fobia social e que não tenha tanta dificuldade na interação com o sexo oposto, ou pessoas que são atraentes, e ela pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem namorado ou namorada, ou seja, casado, casada, tudo bem? Ou mesmo que seja uma pessoa solteira, mas quando ela sai, ela vai para algum evento, até se utilizando de algum recurso para se desinibir, como a bebida alcoólica, por exemplo, ela pode não apresentar tanta dificuldade nessa área e, consequentemente, essa área não vai estar tão comprometida. Por outro lado, ela pode apresentar muita dificuldade em interagir com figuras de autoridade. Então, nesse sentido, é uma pessoa que vai ter mais dificuldade no ambiente profissional. Por quê? Porque ali ela vai ter que estar lidando com chefe, coordenadores, supervisores, colegas num nível hierárquico superior, na empresa, no escritório, seja lá o que for. Tudo bem? Agora, o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, é essa ideia de que a maioria dos fóbicos sociais, é claro que tem exceções, tá, pessoal? Tem fóbicos sociais que conseguem lidar bem com essa condição e acabam não tendo tanto prejuízo assim em boa parte das áreas da vida, tá? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a maioria dos fóbicos sociais tem um comprometimento muito grande, um prejuízo muito grande nas mais diversas áreas da vida como um todo, certo? Agora, esse que me parece o ponto central, porque, gente, tem uma questão que é a seguinte: quando você pensa num transtorno psicológico qualquer,
e aí eu estou focando aqui na fobia social, existem dois critérios básicos para a pessoa buscar uma ajuda terapêutica, certo? Buscar um psicólogo, um terapeuta, ou um psiquiatra, se for o caso, e assim por diante, ou qualquer outro tipo de ajuda, meditação, coisas desse tipo. Quer dizer, alguma coisa que vai me fazer melhorar, vai me fazer sair dessa condição de vida que eu estou e passar para uma condição desejada, uma condição que eu quero. Tá? Então, quais são esses dois critérios básicos que vocês têm que ter em mente para vocês procurarem ajuda? Porque às vezes também, eu sei que esse aqui não é o tema principal do vídeo, mas só abrindo um parêntese aqui, né? Porque às vezes muitas pessoas têm uma certa dúvida em relação a quando que eu devo buscar tratamento, né? Então, os dois critérios básicos são os seguintes: é o nível de sofrimento ou mal-estar que você tem em relação aos seus sintomas, né, a essas condições, né? Porque vejam, essa questão do mal-estar, né, e do sofrimento é uma questão totalmente subjetiva. Ou seja, é uma questão que varia de pessoa para pessoa, com o mesmo quadro diagnóstico, de fobia social, seja lá qual for o outro quadro diagnóstico. Tudo bem? Agora, então, a gente tem pessoas que podem não ter um nível de sofrimento muito grande, mas por quê? Porque elas acabam não se expondo às situações que geram ansiedade e medo. Então, para a gente poder tentar resumir, né? O primeiro critério que você tem que ter em mente é o seu nível de sofrimento, né? Você está muito incomodado, você está sofrendo muito em função dessa condição, dos seus sintomas. Então, se você chegar à conclusão que sim, que você está num sofrimento psicológico, emocional muito grande, já é suficiente para você procurar uma ajuda para sair desse sofrimento e melhorar o teu estado subjetivo e a tua qualidade de vida de uma forma geral. Tá? O segundo critério é o critério justamente do tema desse vídeo aqui, né? Que é o critério do prejuízo. Ou seja, qual é o nível de comprometimento, de prejuízo e de limitação que a fobia social está tendo na sua vida como um todo, né? Uma outra questão, né, inclusive foi parte da mensagem dessa pessoa que me sugeriu esse tema, uma coisa interessante, gente, que vocês podem inclusive se perguntar: quantas oportunidades vocês já perderam por conta da fobia social? Ou seja, o quanto que esse quadro, o quanto que essa condição influencia nas suas decisões pessoais, profissionais e assim por diante, né? Como assim? Será que por conta de eu ter um quadro de fobia social, isso faz com que eu decida não ir a festas, por exemplo? Bom, o fato de eu não ir a festas ou não ir a alguns eventos sociais, isso vai me privar da oportunidade de conhecer pessoas. Eu me privando, eu não tendo a oportunidade de conhecer pessoas, eu não vou, digamos assim, obter um relacionamento. Um relacionamento afetivo, um namorado, namorada. Não vou conseguir conhecer novas pessoas para criar vínculos de amizade. Então, reparem que o quadro da fobia social, ele acaba influenciando no seu processo de decisão sobre o que você vai fazer, né? Então, a gente pegando, por exemplo, uma outra área da vida, né, a área profissional e acadêmica. Será que em função de eu ter um quadro de fobia social, isso interfere na minha decisão de fazer ou não, de cursar ou não uma faculdade? E vejam, repare uma coisa: será que a decisão pelo meu curso superior tem a ver com a minha fobia social? Como assim? Será que eu vou optar por um curso que não vai exigir muitas interações, não vai exigir muitas apresentações, de falar em público, coisas desse tipo, né? Aliás, uma outra questão que essa pessoa me pediu para comentar no vídeo
é em relação a que tipo de emprego, né, que tipo de atividade profissional que seria mais adequada para pessoas com fobia social, né? Essa é uma questão muito delicada, né, porque a fobia social, ela, como é um quadro que é muito limitante, acaba sendo um critério meio complicado de você decidir, porque a pessoa ela pode acabar optando por um emprego que ela não gosta, mas que é um emprego mais cômodo, mais confortável, porque ele não vai exigir interações sociais muito intensas, não vai exigir que a pessoa fale em público, mas é o que a pessoa gostaria de fazer, né? Então, por exemplo, se você tem vontade de cursar pedagogia, né? Eu vou dar um exemplo aqui prático, mas você tem muita dificuldade em falar em público, você fica extremamente nervoso, ansioso e assim por diante. E aí você pode acabar optando por um curso que você não gosta, sei lá, vamos botar aí, você acaba optando por fazer engenharia, que é um curso que não tem nada a ver com você, não faria parte das suas escolhas se você não tivesse fobia social, mas você acaba optando por esse curso porque nesse sentido, nesse aspecto das interações, seria mais fácil, né? Então assim, a questão do emprego mais adequado para o seu perfil, isso é uma questão muito relativa e que, né, vou voltar àquela questão básica, né? Isso vai variar muito em função do perfil de cada pessoa, inclusive do perfil do transtorno de cada pessoa, tudo bem? Então assim, é até uma questão interessante, né, pessoal, que pode inclusive ser um tema muito interessante para um próximo vídeo, que é a questão da introversão e da extroversão, né? Aliás, eu já fiz um vídeo aqui comentando por alto aqui, né, sobre a questão da introversão, mas tem fóbicos sociais que eles têm um padrão mais extrovertido, né? E agora, é um padrão ansioso, mas são pessoas que são mais extrovertidas, no sentido de que se elas ficam à vontade, se elas ficam confortáveis na presença de certas pessoas, elas têm uma tendência a gostar das interações, gostar de conversar, gostar de se expor, quando elas se sentem seguras para isso. Por outro lado, a gente tem perfis de fóbicos sociais também que são mais introvertidos, né? Então talvez um tipo de trabalho, um tipo de emprego em que a pessoa fique mais sozinha, de repente trabalhe na área da informática, na área do design, que são áreas, na área de exatas, né, de uma forma geral, que são áreas que não vão exigir tanto assim, quer dizer, são áreas que não vão exigir um nível de interação social tão grande quanto na área de humanas, por exemplo, né? Então assim, se você quer dar aula, se você quer ser um professor, né, como é que a fobia social vai interferir nessa sua decisão? Será que você vai abrir mão desse seu desejo, desse seu sonho, desse seu objetivo de ser professor por causa da fobia social, né? Ou você vai procurar uma ajuda adequada para trabalhar essa dificuldade e aí sim você alcançar os seus objetivos, tá? Então essa é a reflexão final, né, pessoal, que eu queria deixar para vocês aqui. Quando é que vocês devem buscar o tratamento, né? Então vocês tenham sempre em mente esses dois critérios, que é o nível de sofrimento e o nível de prejuízo na sua vida de uma forma geral. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu vou ressaltar de novo aqui, tá? Se vocês tiverem sugestão de outros temas que eu possa estar abordando aqui, né, temas que forem do seu interesse, vocês podem deixar para mim aqui nos comentários. Sigam o meu perfil lá no Instagram também, ele vai estar aqui na descrição, tá? É @Ansiedade Social em Foco, tá? E qualquer dúvida, comentário, sugestão sobre esse tema aqui, se vocês quiserem que eu volte a falar um pouco mais a fundo sobre esse tema aqui, vocês podem escrever para mim aqui nos comentários também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.